Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Evangelho de João, capítulo 1, verso 10. Esse é o texto que nós vamos usar aqui para fazer uma análise teológica, um estudo bíblico baseado nesse texto, e para isso eu vou usar essa ferramenta de inteligência artificial para nos ajudar. E como a gente tem feito aqui nesse canal, a gente está usando essas ferramentas de IA para fazer a interpretação do texto bíblico. E aí a gente faz uma crítica se essa interpretação está correta, se a gente pode confiar nessas ferramentas para fazer estudo bíblico ou se a gente precisa tomar cuidado com o uso dela. Então, eu vou pedir para você acompanhar o estudo e me ajudar aqui nessa crítica para a gente chegar a essa conclusão se está bom o trabalho que ela vai nos entregar aqui ou não. Ok? Então, primeiro eu comecei aqui pedindo para explicar para mim o texto do Evangelho de João, capítulo 1, verso 10, que ele citou aqui, da Ara. E aí ele vai trazer aqui inicialmente o contexto imediato, falando que esse versículo faz parte do prólogo, né, que é aquele início ali do Evangelho de João, onde o apóstolo apresenta Jesus como Logos, né? Desde o primeiro verso ali, João vai falar muito da palavra, do verbo, né? O verbo era Deus, o verbo estava com Deus, né? Tudo foi feito por meio dele e tal. Então João mostra que o verbo estava com Deus, que era o agente da criação, né? E em seguida ele descreve sua vinda ao mundo e a rejeição por parte dos homens. Então esse é o contexto em que esse versículo está inserido. João está apresentando aos seus leitores a pessoa de Cristo de uma forma extraordinária, de uma forma muito profunda, muito forte, né? E aí, inicialmente, ele descreve, né, toda essa natureza de Cristo, e em seguida ele já introduz esse verso dizendo que, apesar de tudo isso, né, houve uma rejeição. Né? E aí ele começa a explicação, então, do versículo. Então ele fala que estava no mundo, né? Vamos reler o versículo. Ó. Estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele e o mundo não o conheceu. Então o que significa esse estava no mundo? Aqui João mostra que Cristo é o Verbo encarnado. Não é uma ideia distante, mas se faz presente na criação, sustentando e depois entrando na história humana por meio da encarnação. Lembre que João enfatiza lá no início que o mundo foi feito por meio dele, que Jesus estava na criação, quer dizer, além de Jesus participar de toda a criação, depois vem a encarnação. Né? Vem a encarnação, onde ele entra nessa criação que ele mesmo fez, e ele vem para resgatar o homem que ele mesmo criou. Né? É esse o sentido que esse texto vai dizer, estava no mundo. Né? O mundo foi feito por ele, ó, ele reforça, que Jesus não é apenas um mestre ou profeta, mas é o próprio Criador. Quer dizer, Jesus estava em casa. Jesus estava absolutamente em casa. O mundo deveria estender um tapete vermelho para a chegada de Jesus, porque afinal de contas ele estava vindo para dar uma olhada, né? Não, evidentemente para isso, mas ele estava chegando aqui no lugar que ele mesmo fez, para lidar com pessoas que ele mesmo criou e pessoas essas que já haviam rejeitado através do pecado. Então Jesus deveria ter sido muito bem recebido, né? Porque todas as coisas vieram à existência por ele. Então Jesus não era um estranho nesse mundo, né? Só que o texto vai dizer que o mundo não o conheceu. Né? Então, apesar de ser o Criador, de estar no meio da criação, né, a humanidade, em geral, não reconheceu Jesus como Deus. Esse não conhecer não se trata apenas de ignorância intelectual, mas de rejeição espiritual, um coração fechado para a revelação divina. Evidentemente que as pessoas da época de Jesus, que conviveram com ele, conheciam Jesus, sabia quem ele era. Não é esse sentido que o texto está dizendo. O conhecer aqui é exatamente conhecer Jesus como ele deveria ter sido conhecido. Né? Nesse sentido é que houve, então, esta rejeição que o texto está dizendo. Aí ele traz aqui no ponto 3, depois de fazer uma interpretação direta do texto, ele faz aqui uma dimensão teológica, né, dizendo que esse texto enfatiza a tragédia da rejeição, né? O Cristo veio ao encontro da criatura, mas esta criatura não o reconheceu, não o reconheceu como Deus, né, como Cristo, como o enviado de Deus. Mostra também a cegueira espiritual do homem sem Deus, incapaz de perceber
quem Jesus realmente é. Esse ponto aqui é importante pelo seguinte: os próximos versos, que a gente vai tratar em outros vídeos, vai dizer o seguinte: tá, mas se o homem não reconheceu Jesus, se o homem rejeitou a Jesus, por que alguns o aceitaram? Por que alguns o reconheceram? Os próximos versos têm uma mensagem importante sobre isso. Ao mesmo tempo, prepara o terreno para a mensagem da graça. Mesmo rejeitado, Cristo oferece salvação a todos que o recebem, conforme está lá no verso 12 desse mesmo capítulo. Então, essa é a dimensão teológica profunda, né, extremamente profunda. E aí ele traz aqui uma aplicação prática, dizendo o seguinte, que esse texto ele lembra-nos que podemos viver no mundo, usufruir da criação e ainda assim não reconhecer o Criador. Tá. Quantas pessoas, né, que recebem a luz do sol, os benefícios da chuva, né, do frio, do calor, da lua, né, da beleza, né, de uma noite enluarada, da beleza de uma noite estrelada. Quem já morou em sítio, como eu, né, especialmente numa época que não tinha iluminação elétrica, sabe da beleza que é uma noite sem lua, né, onde as estrelas brilham de uma forma extraordinária, ou de uma noite enluarada, que é um espetáculo singular, né? É aquela coisa que você olha para cima e você não tem outras palavras a não ser reconhecer ali a grandeza do Criador. Mas tem pessoas que olham para isso e simplesmente pensam isso como uma obra do acaso, né? Então, é nesse sentido essa aplicação aqui é importante lembrarmos disso, né? Essa aplicação também, esse verso também chama cada pessoa a uma decisão: continuar na indiferença espiritual ou abrir-se para conhecer Jesus de forma pessoal. Essa é uma decisão importante, cabe a cada um, né, de nós, uma vez que ninguém pode tomar essa decisão pelo outro, mas é extremamente relevante esse texto, né? Então ele fala aqui que, em resumo, João 10 mostra a ironia e a tragédia da encarnação. O Criador entrou no mundo, que ele mesmo fez, mas o mundo não o conheceu. Chega a ser quase uma loucura isso, né? Porque imagina, você compra uma propriedade, imagina uma fazenda, né? Manda plantar, manda fazer benfeitorias, construir uma casa, contrata pessoas para trabalhar ali, faz todo, né, aquela coisa bacana, aquela coisa bonita funcionando. Depois de um tempo você resolve ir lá para ver a sua propriedade, para conhecer as pessoas que recebem o seu salário, por exemplo, e chega lá, o pessoal simplesmente ignora você. E mais que isso, pega você, maltrata e mata você, né? Que foi isso que aconteceu. Então, imagina, né? Realmente uma tragédia, uma ironia realmente tremenda o que esse verso, né, relata. E de fato foi isso que aconteceu. Bom, aí esse texto ele traz uma palavra aqui que causa muito problema aí no meio cristão, que é a palavra mundo, né? Então eu trouxe aqui, aí eu questionei ela o seguinte: tá, qual o significado da palavra mundo nesse texto? Explique a relação dessa palavra, com outras partes do Novo Testamento, onde ela também é usada, né? Então, o que acontece? Aí ela vai trazer aqui o seguinte, ó. A palavra mundo, em grego, né? O termo usado é cosmos, né? Esse termo originalmente significa ordem, arranjo, universo, mas no Novo Testamento, principalmente em João, ela assume diferentes nuances de acordo com o contexto. Então é importante entender isso. Embora a palavra seja a mesma, dependendo do contexto, ela pode assumir ali um papel um pouquinho diferente, né? Nesse texto, ele está dizendo que em João 1,10, né, aqui temos 3 usos em um só verbo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Então, estava no mundo refere-se ao universo habitado, ou a realidade criada. Então, o mundo no seu uso mais genérico, né? O mundo foi feito por ele, o cosmos, né? Toda a criação de Deus, por meio do verbo Jesus. O mundo não o conheceu. Aqui o termo ganha o sentido de humanidade caída, denominada pela incredulidade e cegueira espiritual. Percebe aqui a importância de você fazer um estudo teológico mais aprofundado, porque, veja, uma mesma palavra
ela assume aqui sentidos diferentes, especialmente nesse ponto 3. Porque dizer que o mundo não o conheceu, que o mundo criado no sentido de natureza, que não reconheceu Jesus, não está correto. Você vai falar que as plantas não reconheceu Jesus, que as pedras, que a lua... não, ele não está falando disso. Mas no começo aqui sim, ele estava no mundo, ele está referindo a esse mundo, a essa criação. Mas quando ele diz que o mundo não o conheceu, aí muda o sentido para a humanidade, para as pessoas, porque as pessoas é parte do mundo, né? Então, observe essa importância. Então, toda vez que você for usar a palavra mundo, é muito importante você dar uma olhadinha nesse contexto, e eu acho que aqui ficou bem claro, e eu gostei muito dessa interpretação que essa IA faz aqui para a gente, porque ela explica com bastante detalhe essa diferença aqui, né? Ou seja, João joga com a ambiguidade. Jesus é o criador do mundo, universo, mas a humanidade, mundo no sentido ético, não o reconheceu. Ficou muito claro, né? Muito bom. Gostei dessa interpretação aqui, pelo menos até esse momento aqui, eu achei que está um excelente trabalho que essa IA está fazendo. E aí ele vai fazer a correlação do uso, né, do mundo no Novo Testamento. Então ele vai falar que a palavra cosmos aparece em diferentes sentidos, né? O mundo como criação do universo, está lá em Atos 17, 24, onde ele diz que Deus fez o mundo e tudo nele há. Então aqui o foco é o cosmo físico, a totalidade da criação. Mundo como humanidade, as pessoas, é o famoso texto de João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira, ali ele tem o mesmo sentido aqui, ó, desse o mundo não conheceu, né? Refere-se à humanidade sem distinção de povos, não apenas os judeus. O mundo como sistema em oposição a Deus, aqui está o ponto. Muitos cristãos, especialmente os evangélicos, né, gostam muito de condenar o mundo, né? Mas essa condenação que eles fazem da palavra mundo é nesse sentido aqui, ó, né? Então, lá em João 15,17, se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria. Nesse sentido aqui, ele está falando do sistema em oposição a Deus. Não amem o mundo. Né? Aqui, mundo é o sistema de valores corrompidos e hostis a Deus. Deus amou o mundo, mas nós não devemos amar o mundo. Como isso é possível? Ora, Deus amou o mundo na sua totalidade, as pessoas, mesmo essas pessoas sendo rebeldes a Deus, o amor de Deus foi manifestado em Cristo. Nós não devemos amar o mundo, não devemos amar essas pessoas, devemos amar essas pessoas. Não devemos amar os valores que essas pessoas representam. Também não é correto dizer que Deus amou esses valores, Deus amou o pecado. Não, Deus amou as pessoas que estavam corrompidas pelo pecado. Então, quando o texto aqui, se vocês fossem no mundo, não amem o mundo, é não amar esses valores, esse sistema, não necessariamente as pessoas. Vejam como uma mesma palavra tem sentidos diferentes de acordo com o seu contexto, né? E por fim, ele traz aqui o mundo como palco da salvação, né? Eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. De novo, denota aquela humanidade, denota as pessoas, né, como um todo, e não o sistema de valores corrompido, né? Nesse sentido, o mundo é o lugar onde se desenrola a história da redenção. Então tá aí, excelente aplicação que essa IA faz. E para terminar aqui o nosso estudo, ela faz aqui uma síntese teológica. O mesmo termo cosmo pode significar criação, humanidade ou sistema pecaminoso. Tá? Então, cuidado quando usar esse mundo, cuidado como condenar esse mundo, ou cuidado quando amar esse mundo. Vai depender do contexto. Em João 10, os três sentidos se entrelaçam. Né? Jesus amou o mundo cosmo, entrou nele, a habitação humana, mas foi rejeitado pela humanidade incrédula, sistema hostil a Deus. Essa tensão percorre todo o evangelho, né? Deus ama o mundo em João 3,16, mas o discípulo não deve amar o mundo em 1 João 2,15. Né? A chave é distinguir entre as pessoas a quem Deus ama e o sistema de pecado que se opõe a ele. Olha, eu não sei quanto a você, mas eu gostei desse estudo, eu gostei dessa interpretação, achei que ela é muito coerente, achei que ela é muito necessária, inclusive, né? Então, olha, nesse sentido, eu diria para você que você pode usar uma ferramenta de inteligência artificial, mas faça isso que nós fizemos, faça uma crítica,
Tá? Veja o que ela está te mostrando, avalia, veja se isso está correto, se não está, se dá para usar, né? Não aceite tudo, né, de qualquer forma, sem fazer essa distinção. Mas desde que você faça isso, eu acho que é bastante pertinente, eu acho que esse aqui foi um excelente estudo que deu aí para a gente aprender um pouco nessa questão teológica. Se você ficou até aqui, eu vou pedir para você se inscrever aqui nesse canal, para nos ajudar nesse trabalho e também acompanhar outros vídeos onde a gente está fazendo esse tipo de estudos, né? Fazendo essas reflexões, questionando a inteligência artificial e fazendo essa crítica do resultado que ela nos apresenta. Muito obrigado, que Deus abençoe, em nome de Jesus.